A frase é o seguinte: aquilo que entendemos por civilização ocidental acabou. Já entrou na fase de exploração selvagem, caos e terrorismo, com muita propaganda e autoemulação. Características do próprio imperialismo sionista, que caracteriza o Ocidente coletivo. Então estamos entrando aí numa fase perigosa. Ora, a geopolítica do Ocidente, melhor delineada por Zbigniew Brzezinski, que eu já fiz vídeos sobre este personagem, este grande geopolítico pró-Estados Unidos, né? Veja, a geopolítica do Ocidente em relação à Rússia, desde há mais de século, segue sendo exatamente a mesma de sempre. Ou seja, existe ali um confronto de forças de vários séculos, desde a época dos Cazares, lá na antiga Casária, né? Para melhor aprofundar neste assunto, eu recomendo aqui 4 vídeos do nosso canal dedicados à máfia Khazar, né? Veja, olha só agora, por exemplo, o conflito na Ucrânia, ele está totalmente dentro deste conflito histórico e praticamente milenar entre os reis Cazares, que se converteram ao judaísmo lá no século VIII, e que foram expulsos daquela região, que era a antiga Casária, é a região que corresponde à atual Ucrânia. E daí eles migraram para o Ocidente, né? Na forma de Ashkenazes, na forma de, enfim, sobre várias denominações étnicas, né? Mas são turco-mongóis e acabam se apossando, né, após a queda de Napoleão, do Banco da Inglaterra, e acabam tecendo relações profundas com a coroa britânica e com a própria corte britânica. Mas veja, agora, o que o imperialismo deseja com relação à guerra da Ucrânia, que já está sendo levada a termo? E veja, hoje é o grande dia, né, do encontro aí, analisado por entre 10 analistas de geopolítica, o encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump, lá no Alasca. Vou analisar melhor este tema hoje. Mas o fato, e para isso eu os remeto à entrevista do Brian Berletic, que é um fuzileiro naval, que, se eu não me engano, ele mora eu não sei se é na Indonésia, mas é um notável analista. E ele está com um vídeo ali, chama Rússia detona ameaça nuclear de Trump e deixa OTAN e Ucrânia em pânico. Veja só, na verdade, assim, tudo que os Estados Unidos, que é, vamos dizer, a linha de força do Ocidente coletivo, né, do mundo aí liberal, maçônico, cristão, entre aspas, né, que ele é muito mais sionista do que cristão. Veja, eles querem congelar o conflito. É isso que ele quer. Por estarem perdendo. Efetivamente estão perdendo. E é muito engraçado que o Trump ofereceu terras raras ao Putin. Veja, como é que você vai oferecer terras raras ao Putin, terras raras que estão na Ucrânia, se já é dele? Quer dizer, está jogando aí para a torcida, o homem da televisão, né? O homem televisivo, né? Quero ver como é que ele vai fazer quando os holofotes não estiverem sobre si. Que aí ele volta a ser o verdadeiro Donald Trump, né? Na verdade, querem congelar o conflito por estarem perdendo e precisam mobilizar suas forças para cercar a China. Nunca é demais lembrar, pessoal, a guerra da Ucrânia é uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia e do Ocidente de maneira geral. Então, eu os remeto a este vídeo fantástico aí do Berletic. Até pretendo transcrever este vídeo. Mostrou ali no indivíduo que eu sigo, que é o Martelo dos Hereges,
Quem é o dono do OnlyFans? Veja, é aquele site de pedofilia, de pornografia, de prostituição, né? Leonid Radvinsky. Quem é o dono da maioria dos sites pornográficos? O rabino Solomon Friedman. Quem fundou o Tinder, que é um de namoro, eu não sei direito? O Sean Rad. Quem fundou o Grindr? Joel Sinkai. Quem fundou o Bumble? Whitney Wolf Herd. Ou seja, os sionistas, né? Que se dizem cristãos, né? Veja, eles são chamados de povo escolhido. Mas nas sagradas escrituras, eles são chamados de sinagoga de Satanás. Na verdade, assim, é preciso resistir a esse pessoal e expô-los. Aliás, aparece lá em São Paulo, apóstolo aos Efésios. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente, que é o que estou fazendo aqui, né? Porque o que elas fazem em oculto, até dizê-lo, é vergonhoso. Todas as coisas se manifestam quando expostas à luz, porque tudo que se manifesta é luz. Santo Ambrósio, no Sermão 37, ele diz: a infidelidade da sinagoga de Satanás é um insulto ao Salvador. Por isso, ele escolheu a barca de Pedro e abandonou a de Moisés. Isto é, ele rejeitou a sinagoga de Satanás, infiel, e abraçou a igreja crente. Nem é preciso dizer, os que mantêm esta sinagoga de Satanás são os mesmos casares aí que eu mencionei há pouco. Não generalizando, né? São certos indivíduos, certas famílias, e não todos os Jázaros, todos os casares que estão nessa onda satanista, né? Pessoal, um outro vídeo que eu quero indicar também, antes de entrar no assunto principal do vídeo, é um vídeo ali do professor Loriel Rocha, que é um canal que eu recomendo, onde ele apenas, para fazer um aviso ali para os seguidores dele, ele fala sobre as fontes documentais no Brasil, falsificações de fontes documentais no Brasil. Ora, quem é que falsificou a história do Brasil? Veja, a falsificação da história do Brasil é um colosso, né, realizado nos bastidores pelas paramaçonarias, aí, as urlodges, e a própria maçonaria, pelos adeptos daquele Estado terrorista do povo escolhido. Veja, que eles são grandes falsificadores. Não estou generalizando, né? Mas de maneira geral. Por yankees e gringos, sabe, a civilização anglo-saxã, alemães, franceses, pelo academicismo estéril e cheiroso aqui do próprio Brasil, naturalmente. Veja, essa burla documental não tem ligação alguma com direita ou esquerda. Tem a ver com a hegemonia ideológica, né? Com exibicionismo, com esteticismo e por aí vai. Então, eu estou citando aí mais um vídeo que vocês podem assistir com muito aproveitamento aí. O professor Loriel Rocha talvez seja o maior conhecedor de história do Brasil, com as fontes documentais corretas, ibéricas, portuguesas, enfim. É um indivíduo que tem uma enorme biblioteca e tem a pachorra, a capacidade de ler cuidadosamente cada um de seus livros, né? Se eu não me engano, tem uma biblioteca com mais de 3.300 livros, né? Outras notícias aqui, bom, acho que já vamos... uma notícia aqui interessante. Eu falei sobre... Veja só, essa questão das exportações aí, nesse contexto de tarifaço, né? Exportações de carne bovina. Veja, apesar da queda de 80% nas compras dos Estados Unidos, quer dizer, a venda de carne brasileira para os Estados Unidos sofreu uma queda de 80%. Quer dizer, se vendia 10, agora só vende 2. Né? Quer dizer, o Brasil registrou, no entanto, um aumento de quase 100% nas exportações de carne bovina nesse primeiro semestre de 2025 para outros países, que não os Estados Unidos. Então, o tarifaço aí dos Estados Unidos derrubou o preço, né, da carne, mas abriu espaço para novos mercados. Então, assim, o Brasil diversificou e ele fez isso de maneira rápida, né?
vendas para a China, Oriente Médio, Japão, Coreia, impulsionam aí o setor frigorífico aí rumo a um recorde histórico, né? Então, parece que foi de propósito, né? Uma outra coisa que se fala muito aí é desse programa Mais Médicos cubano, né? Que foi muito criticado aqui por conta de que, veja, o Brasil tinha um acordo lá com a Organização Mundial de Saúde, né? E assim, o salário que deveria ser pago aos médicos cubanos sofria aí um desconto aí que acabava nas mãos, segundo o que se dizia na época, nas mãos do governo de Cuba, né? Mas veja, essa coisa de médicos cubanos, então veja, isso aí foi uma irregularidade, né? Então, se o indivíduo tinha que receber, digamos, 15 mil reais, ele recebia 3, né? Desculpe. E a diferença ia cair nas mãos do regime. Segundo, o regime se defendia dizendo que eles precisavam investir na própria medicina cubana. Veja, agora veja só, tem o lado ruim e tem o lado bom também. Veja, a medicina cubana tem uma reputação, né? Veja, é um sistema de saúde público, universal e gratuito, acessível a todos os cubanos, né? O foco, veja, não é um foco em alta tecnologia, em grandes equipamentos, em medicina de ponta, não, o foco é prevenção. E os indicadores de saúde são impressionantes. Baixa mortalidade infantil, cerca de 4 por mil nascidos vivos, comparável ao dos países mais desenvolvidos. Alta expectativa de vida, deve estar perto aí de 80 anos, né? Opa, desculpa. Cuba é reconhecida aí pelas suas escolas de medicina. Não é exatamente a Escola Latino-Americana de Medicina, a ELAM, né? Mas as faculdades de medicina estatais como La Habana e Santiago, né? Que são medicina, assim, escolas de medicina com um foco na prevenção, né? Especialmente medicina comunitária, o que sabe lidar com emergências, né? Por exemplo, em crises humanitárias, em desastres naturais, epidemias. Assim, os médicos cubanos são profissionais requisitados e dedicados, né? Bom, em alguns pontos, eles chegam a ter uma tecnologia, vamos dizer, mais desenvolvida, por exemplo, na produção de vacina, né? Por exemplo, vacinas contra a Covid-19, a chamada Abdala e a Soberana, né? Veja, são produtos eficazes aí de um pequeno país altamente sancionado, né? Que teve lá aquele revés na época da crise lá dos mísseis soviéticos lá em Cuba, né? E depois teve a revolução feita lá pelo Fidel Castro, pelo Che Guevara, né? Veja, e combateram lá alguns cassinos, né, e casas de prostituição yankees, né? E nunca foram perdoados, né, pelas perdas, né, de uma burguesia aí perdulária e prostituída, né, pedófila, né, que foram expulsos lá da ilha. Bom, então teve aquele tedioso e draconiano embargo econômico, né, e restrições de vários tipos, né? E aí é claro que os hospitais enfrentam escassez de medicamentos, não tem equipamentos modernos, não tem uma infraestrutura adequada. É por isso que eles se especializaram em medicina preventiva, né? Mas veja só, isso aí funciona muito bem, essa medicina preventiva. Veja, até esse momento, veja, os médicos cubanos estão presentes em mais de 60 países, inclusive países europeus, Itália, segundo dados aí do Ministério das Relações Exteriores de Cuba. Veja, ao longo da história do Programa de Internacionalismo Médico Cubano, que foi iniciado em 1963, mais de 600 mil profissionais de saúde prestaram serviços em 165 países, né? E agora o Trump, assim, ele decidiu que não pode ter medicina preventiva, né? Certo, as pessoas não vão comprar Oxycontin, né? Fentanil, né? Se você for prevenir, né? Como é que vai ficar o consumo? Não, mas ele disse também que vai combater os cartéis de drogas, que vai invadir o México, que vai invadir a Venezuela, vai invadir o Brasil e tudo mais. Então vamos ver, né? Bom,
Então vamos ao assunto principal aqui do nosso vídeo de hoje. Eu vou fazer uma análise, então, agora a segunda parte do vídeo, que pode durar talvez uns 10 minutos. Veja, o assunto é o seguinte, o encontro de Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca. Então tem 5 pontos aí importantes. Veja, o menos importante de todos é a Ucrânia, né? A Ucrânia não é a questão central aí dessa histórica cúpula do Alasca, né? Na verdade, no que tange a Ucrânia já foi decidido no campo de batalha, né? Ou seja, uma derrota da OTAN, uma derrota dos Estados Unidos, pelo menos até o presente momento, os russos estão ocupando, né, talvez 30% de todo o território ucraniano, sobretudo aquelas terras, o Chernozem, né, as terras mais férteis, as terras raras, né? Bom, mas assim, parece que os algoritmos aí de inteligência artificial, tanto da Rússia como dos Estados Unidos, selecionaram o Alasca, né? Então veja, isso não é um mero acaso, né? Veja, isso vai ser realizado, se é que vai ser realizado, está previsto para ser hoje, né? Na base conjunta Elmendorf-Richardson, ao norte de Anchorage. Anchorage, se escreve Anchorage, a cidade mais populosa do Alasca, né? A capital do Alasca é Juneau, né? Bom, segundo o que se diz é que foi confirmado o encontro ali pelo governador Mike Dunleavy, né, republicano, né, e mais 2 funcionários da Casa Branca, de acordo com a CNN. Bom, eu vou trazer alguns temas aqui do professor Alfredo Jalife, neurologista e excepcional analista de geopolítica. Veja, ele afirma então que a Ucrânia não é a questão central da histórica cúpula do Alasca, como a mídia está vendendo, né? E aí já apareceu o Donald Trump como candidato a prêmio Nobel da Paz e não sei o quê. Bom, para vocês verem, um jornal aí revelou que o círculo íntimo do comediante Jázaro, aí, o Zelensky, né, que está desaparecendo, né, lentamente, aí, transferiu 50 milhões de dólares por mês para contas bancárias de 2 empresas sediadas nos Emirados Árabes Unidos. Olha as jogadas de bastidores aí. A questão da Ucrânia foi decidida no teatro de batalha, né? Voltando ao assunto, né? Com os mísseis russos, o Oreshniks. Então o Trump, não importa o quanto ele tente, ele não vai ter escolha, né? Ele não vai ter muita escolha ali, né? Ele vai defender um mega corrupto palhaço aí, Zelensky, contra o Putin. Veja, saiu um artigo no Financial Times, né? Veja, o Financial Times é o porta-voz do globalismo neoliberal, né? É um dos jornais que mais promove aí o Zelensky, né? Ele diz que o Ocidente demonstrou a falta de especialistas russos. Eu acho que não tem mais nenhum, né? Que não entende absolutamente nada do que realmente é a Rússia hoje, né? Bom, também faltam aí especialistas em trumpismo, né? Aí tem que ser o especialista do especialista para tentar entender a mente de Donald Trump. Veja, na verdade, assim, no Ocidente, vamos dizer, no Ocidente, entre aspas, não há mais especialistas russos, mas sim propagandistas vulgares, né? Aí do globalismo financeiro, aí os Rothschild, BlackRock, Larry Fink, George Soros, Bloomberg, né? Veja, na próxima cúpula histórica, então, entre Trump e Putin no Alasca, no antigo território russo, Alasca, que o czar Alexandre II vendeu aos Estados Unidos quando os 2 países eram aliados. Nunca é demais lembrar quem ajudou os Estados Unidos, né, na sua guerra de independência em relação aos britânicos, foram os russos, né? Veja, a questão da Ucrânia não vai ser importante ali, né? Talvez leve, vamos dizer, 1 minuto para falar da Ucrânia. Os temas ali importantes, vamos lá, pessoal, olha, ponto central do vídeo é petróleo. O Trump é um petroleiro, né? É um homem do petróleo. Terras raras, que eles estão desesperados. Aliás, tudo que está acontecendo aqui no Brasil é por causa desses metais. Veja, a discussão também, a questão nuclear de ambas as superpotências.
o corredor geoeconômico da Rússia e dos Estados Unidos, no Estreito de Bering, que fica ali mesmo no Alasca, né? E a divisão do Ártico. Então, assim, parece que eles vão construir um túnel no Estreito de Bering, né? Bom, o Scott Ritter, eu também consultei aqui, o Scott Ritter vai nos ajudar. Veja, ele destacou 4 pontos. Primeiro, o Trump, falando da questão nuclear, veja, o Trump pretende renovar o Tratado de Redução de Armas Estratégicas, o START, né, que expirou aí em fevereiro. Né? Os Estados Unidos é um país pródigo em criar tratados que os outros países assinam e ele não assina. Então, será que o Putin vai cair nessa? Segundo ponto, segundo Scott Ritter, o Trump anunciou o envio lá do Steve Witkoff, né, que é o enviado do Trump, lá em uma missão de verificação de fatos ao Kremlin, né? Então, o Witkoff estava lá em Gaza, olha só, ele estava lá em Gaza para deter a fome palestina. Então, assim, depois de 22 meses para deter a fome palestina e a inanição e a morte pela fome só aumenta na faixa de Gaza, porque é a política do governo lá daquele Estado genocida, né? Aquele Estado sionista, né? E também ele anunciou aí que ia colocar 4 submarinos perto da Rússia. Pessoal, isso aí é besteira. Esses submarinos sempre estão no fundo do mar, né? Circundando aí a Rússia, tentando monitorar o mar da China. Vocês estão entendendo? Não é que agora vai colocar submarinos. Submarinos estão sempre lá colocados, né? Então isso aí é propaganda, né? Outro ponto aí, né? O Trump comentou, então, que ele tinha enviado esses submarinos em resposta ao Medvedev, né, que é um cara que não tem papas na língua, né? E daí o Sergei Lavrov e o Marco Rubio mantiveram o seu diálogo, né? Bom, dos 5 pontos aí que eu apresentei acima, né? O Trump ele já aceitou a necessidade aí de uma segunda cúpula, né? Então, que agora no Alasca seria a primeira cúpula, né? E aí foi sugerido pelo Yuri Ushakov, que é um assessor do Putin lá no Kremlin, né? Ele anunciou que, na verdade, serão 3 cúpulas, 2 sobre as relações bilaterais entre Estados Unidos e a Rússia e uma terceira, talvez para definir o futuro do que resta na Ucrânia. Bom, então o Alasca, assim, é o ápice da geopolítica global hoje, no dia de hoje, né? Se é que vai realmente ocorrer, né? Então, assim, ele tem um significado, vamos dizer, amplo, né? Que vai desde petróleo, passando pelo corredor geoeconômico do Estreito de Bering, até os investimentos russo-americanos no Ártico, onde tem a rota russa do Ártico, né? Então, veja, o Alasca, de fato, tem uma importância aí. Veja, ele está localizado no Ártico, né? E aí os 2 líderes máximos do petróleo, né? Dentro dessa geoestratégia que se combina com a geoeconomia e com a própria geopolítica, você tem lá um estado eminentemente produtor de petróleo, né, que é o oleoduto lá do Alasca, é o Transalasca. Né? Veja, o Alasca, então, é um país que foi vendido da Rússia para os norte-americanos, tem uma superfície de 1,7 quilômetros quadrados, acredito que seja 1 milhão, né? 700 mil quilômetros quadrados, quer dizer, é um estado grande, hein? E cerca de 700 mil habitantes, praticamente é desabitado, porque é uma região gelada, né? Gelada, é um iceberg enorme, né? A Companhia Petrolífera do Alasca, aí, a Transalasca, significa o enterro de toda a agenda verde, né? A agenda do Greenpeace, e essa agenda enganosa aí do coletivo aí do Biden, desses fanáticos verdes, ESGs aí da União Europeia, né? Particularmente da Alemanha, né? Bom, então assim, falei rapidamente dos 5 tópicos. Veja só, recapitulando: petróleo, né? Questão nuclear, a questão do túnel que eles pretendem fazer, as discussões em torno das terras raras, né? E a Ucrânia, né? O The Telegraph, veja, o The Telegraph é um jornal britânico, né, monarquista, né? Veja, a Inglaterra segue sendo uma monarquia, né? Veja, ele está dizendo assim,
Ele não sabe como é que ele vai fazer para sabotar essa cúpula, né? E aí ele diz que o Trump vai oferecer minerais a Putin em troca da paz. Olha como é que pode ser tão mendaz, né? Tamanha mendacidade, de falar tamanha mentira. Como é que ele vai oferecer minerais ao Putin se os minerais já são do Putin, em troca da paz? Veja, isso aí, na verdade, ele está rifando o Zelensky, né? O Zelensky é assim, a morde a sopra, né? Veja, então, assim, uma interpretação aí sediciosa aí dos globalistas jázaros aí do Telegraph, né? Que está numa missão específica daquilo que eles mais gostam de fazer, que é desinformar, né? Mas assim, na verdade, a questão das terras raras ali vai ser um dos tópicos principais, né? Terras raras e outros minerais abundantes no Alasca, no Ártico, né? A questão do Ártico foi abordada aí pelo Yuri Ushakov e também pelo Kirill Dmitriev, que é conselheiro financeiro e econômico do Kremlin, que expressaram disposição para colaboração e investimento russo-americano no Ártico. Será que eles vão fazer ali uma joint venture? Vão fazer uma empresa ali em conluio ali? Né? E o Dmitriev exaltou o Alasca como lugar perfeito. Né? Já que, veja, ali a distância entre os Estados Unidos e a Rússia é nada. Estão a 3 quilômetros de distância um do outro. Né? Entre as ilhas Diomedes, né, divididas pela linha internacional de data. Né? Quer dizer, de um lado de um dia para o outro ali, né? De um fuso horário para o outro, né? Bom, estamos nos movendo do ontem para o amanhã em busca da paz, ele falou. O Alasca nasceu como a Rússia na América, com fortes raízes ortodoxas e um comércio de peles, região de caçadores, né? Então evoca esses laços e faz dos Estados Unidos um país ártico, em parceria com a Rússia em infraestrutura e energia. O corredor geoeconômico no Estreito de Bering, mais do que concretizaria a restauração impensável do relacionamento gravemente danificado entre os Estados Unidos e a Rússia. Danificado em grande parte por causa da geopolítica britânica, né? Que vê os russos como, enfim, eles têm verdadeiro horror, né, dos russos, né? Os britânicos, né? Então são inimigos, né? Por causa do, como eu já mencionei no começo do vídeo, os Cazares, né? A máfia Kazar. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Ryabkov, ele deu uma entrevista ali ao Rossiya, né? Que é uma mídia, né? Uma imprensa, que a cúpula entre Putin e Trump se deveu em grande parte ao abandono pela Rússia do NIF, o NIF. A Rússia abandonou o acordo de mísseis balísticos de alcance intermediário. Quer dizer, é um míssil que tem um alcance que vai de 500 a 5 mil quilômetros. Ela falou, esse acordo aqui, nós estamos fora desse acordo, né? Ou seja, mísseis que são capazes de alcançar Berlim, Londres, Paris. Então é mais um motivo para o Trump tentar fazer um negócio ali, né, para tentar, vamos dizer, ter algum tipo de controle, né, sobre essas armas, né? Vale ressaltar aí que o presidente americano diz que quer retomar o acordo lá START, Tratados de Redução de Armas Estratégicas, né? E a Rússia saiu fora desse tratado em fevereiro. Quer dizer, mais um motivo para se conversar nesta cúpula. Veja, e que validade tem você fazer parte de um tratado proposto pelos Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos não têm a menor intenção de assinar ou de cumprir esse tratado, né? Fazer tratado com coisa ruim não vai dar bem, né? Bom, então a gente pode dizer aí que essa cúpula do Alasca, né? Veja, fazendo aí uma analogia, né? No final da Segunda Guerra Mundial, tiveram lá o Stalin, o Roosevelt e o Churchill, né? Fazendo lá o seu encontro, né? Para ver o que seria do mundo, né? Pô, e será que agora o Vladimir Putin e o Donald Trump impedirão a Terceira Guerra Mundial? Teria que estar o Xi Jinping lá, né? Mas o Xi Jinping é o grande inimigo dos Estados Unidos, é isso? Será que é isso, Trump? Bom, o mundo inteiro aguarda a cúpula no Alasca neste 15 de agosto, né? Hoje, né? Bom, o aspecto mais, digamos, mais significativo dessa cúpula nós vamos saber daqui a pouco, né? Será que vai ser mais um tiro na água? Pessoal, então é isso.
Acho que é o que a gente tinha para hoje, né? O pessoal falou aqui, será que a CIA não vai tentar perpetrar um atentado contra o Putin? Veja, a guerra está acabada. Vitória contundente da Federação Russa. A Rússia venceu. Vamos dizer, se você acha que ainda não terminou a guerra, de fato não terminou, né? Mas até esse momento ela venceu uma coalizão aí de mais de 40 países, liderado aí pelo Rabino Sam, né? Pelo tio Sam, né? Não se pode descartar a possibilidade de que o encontro foi uma cortesia do Putin e que a Rússia escolheu o local. Então, eu acho difícil que a CIA consiga perpetrar um atentado contra o Putin, né? Bom, então vamos lá, pessoal. Remeto vocês também a um vídeo aqui do canal, que é um dos mais populares do nosso canal, que está monetizado, que se chama A Rússia pode vencer o Ocidente inteiro, mesmo sem a ajuda da China. Será que é tudo isso? Bom, é um vídeo de reflexão, né? Então, o canal aqui, Luz no Fim do Túnel, canal da mídia alternativa, da mídia independente, canal de livre expressão e livre comunicação. Torne-se membro do canal, né? Você pode também, acho que é R$ 3,90, uma coisa assim, para você ser membro mensal do canal. Você também pode usar aí o sticker, os mecanismos de você fazer algum auxílio aqui no canal, ou na forma de Pix, né? Mas pelo menos segue o canal, acione o sininho, faça um comentário, verifique se você está seguindo o canal Luz do Fim do Túnel, divulgue nas suas redes, compartilhe. Nós vamos sempre falar sobre geopolítica, geoeconomia, geoestratégia, trazendo a síntese aí dos melhores analistas que nós temos. Eu citei dois aí no começo do vídeo, o Alfredo Jalife e o fuzileiro Scott Ritter, né? E outros aí que a gente vai citando para você. Por exemplo, o Daniel Stulin, eu verifiquei que ele está bastante otimista aí com esse encontro, né? Outras pessoas nem tanto. Talvez não seja nem tudo lá, nem tudo aqui. É evidente que Estados Unidos tem um poder incomensurável, ninguém pode negar que o país está em crise, está num processo de decadência, está tirando para todo lado, extremamente agressivo, causando malefícios, causando aquele genocídio medonho lá em Gaza, que isso realmente a civilização ocidental está indo para o caminho da perdição. Então acho até que eles precisam da Rússia, pois a Rússia é o maior país cristão em tamanho, né? Não em quantidade, mas talvez em qualidade, né? Então vamos em frente, pessoal. Foi seu interlocutor aqui, Helder Araújo, que se despede agradecido pela sua atenção. Obrigado a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus.